Olá meninos, estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Como vocês farão a minha avaliação hoje, o meu estudo dirigido hoje, a prof está gravando essa aula para que vocês possam assistir como uma revisão do conteúdo e também a correção de algumas atividades necessárias para que vocês consigam fazer o estudo dirigido com facilidade, certo? Então, nós vimos o tema da apostila, nós vimos o volume 2, nós vimos acreditar e duvidar, né? Nós começamos a ver sobre o tema verdade e mentira e a prof apresentou para vocês um filósofo chamado Nietzsche, Friedrich Nietzsche, e que ele vem falando sobre a verdade e a mentira. E Nietzsche, a primeira coisa que ele fala é que a verdade ela é uma ficção. Não existe verdade, é uma criação, uma forma que o ser humano criou para manipular, para fazer diversas coisas. E a mentira para Nietzsche seria algo que o ser humano faz para mascarar as suas sensações, os seus sentimentos verdadeiros. E utilizaria isso para a sobrevivência. O ser humano usa a mentira para sobreviver. E aí depois a prof falou que Nietzsche vem comparando, quando ele fala de verdade, ele usa o exemplo de dois animais, né? Que seria a abelha e a aranha. E aí ele diz que a aranha ela tece a teia dela com o objetivo de capturar, de pegar a sua presa. E a pessoa também utilizaria a verdade com essa intenção, para capturar, manipular as pessoas. E depois ele fala que a abelha, ela produz o mel, retirando os recursos da natureza para produzir algo que vai beneficiar o ambiente, os outros animais, os seres humanos, beneficiar o próximo. E aí ele diz que quando criamos algo, mesmo que seja fictício, né? Criamos algo que seja útil que tem que promover vida, promove vida. Então ele faz a comparação a esses dois animais, né? A prof explicou isso detalhadamente dentro da sala de aula. Aqui eu vou fazer algo bem resumido para o nosso vídeo não ficar longo e vocês consigam assistir e para vocês pegarem as principais ideias e aquilo que eu cobrei no estudo dirigido. Lá na página 8 nós temos um texto falando sobre o dia da mentira, como surgiu, né, esse dia da mentira, que é o 1º de abril, que todos nós conhecemos como dia da mentira, que seria uma comemoração da virada do ano, uma comemoração do ano novo. Só que, como essa comemoração passou para o dia 1º de janeiro, as pessoas continuaram comemorando no dia 1º de abril, então às vezes faziam festas, faziam coisas, comemorações que não eram para comemorar realmente o ano novo. Então elas começaram a fazer brincadeiras para comemorar um dia que não era real e aí acabou se tornando o dia da mentira, 1º de abril. Depois a prof apresentou outro filósofo chamado Arthur Schopenhauer, em que ele diz, na verdade essa frase ela é atribuída a Arthur Schopenhauer, mas algumas pessoas dizem que não, que a frase dele seria um pouco diferente. Mas Arthur Schopenhauer vem dizendo que a verdade ela passa por 3 fases. Primeiro seria a ridicularização, né? A pessoa debocha, a pessoa faz piada daquela verdade. Depois ela passa por uma questão da negação, né? A pessoa ela não quer saber daquilo, ela nega, fala que aquilo não é verdade, é mentira. E depois a terceira fase seria a aceitação, ela pensa, reflete melhor sobre aquilo e ela acaba aceitando aquela verdade. A prof também veio falando com vocês que
a verdade ela seria como um espelho, né? E que esse espelho cai ao chão e cada um pega um pedaço dessa verdade. E aí estamos caminhando aí, cada um com a sua verdade, né? Isso simboliza também que devemos respeitar a opinião do outro, o pensamento do outro, porque você contém um pedaço do espelho, mas a outra pessoa também contém um pedaço do espelho. E disse também que, na minha opinião, existe sim uma verdade universal e que todos nós estamos caminhando rumo a essa verdade universal, essa verdade única, e que trilhamos caminhos diferentes, mas todos nós com o mesmo objetivo. Aí depois a prof passou para vocês fazerem sala de aula, acabou que não deu tempo, eu passei para vocês fazerem em casa, e a gente vai fazer a correção da página 11. Nós temos aí dois ditados populares, que o primeiro é a mentira tem perna curta e o outro, a mentira puxa a outra. Vocês chegaram a comentar dentro da sala de aula, né, a respeito desses dois ditados populares. O primeiro eu tenho, a mentira tem perna curta, que simboliza que toda mentira ela é descoberta, que ela não dura muito tempo. Quando você conta uma mentira, ela tem perna curta, ou seja, ela tem um tempo curto aí para ser descoberto, e ela sempre é descoberta, né? E uma mentira puxa a outra significa exatamente isso, que quando você conta uma mentira, automaticamente, logo depois, você tem que elaborar novas mentiras para cobrir a primeira, né? Então, quando você mente, já automaticamente já está atraindo você mentir novamente para que você encubra a primeira. Aí lá na página 12, nós vimos um tema somente a verdade. Quando a gente fala somente a verdade, nós, no nosso dia a dia, nós não vivemos somente a verdade o tempo todo, né? Existem coisas no nosso cotidiano em que simboliza a fantasia, que não é a realidade. Não seria uma mentira, mas também não seria a verdade, não seria a realidade, né? Nós teríamos aí o teatro, o cinema, as novelas, as interpretações, algumas brincadeiras também, né, que nós fazemos, que envolve também a ficção, né, que não seria a mentira, a ficção não seria a mentira, a ficção seria algo que não é real, né? Então lá na página 14 nós temos algumas imagens, e aí vocês tinham que colocar a legenda. Na primeira aí nós temos um garoto, né? Nós temos a mágica, né? Tem mostra aí a fuga da verdade, porque a gente acha que está fazendo uma mágica mesmo, mas na verdade a pessoa está fazendo truques para nos enganar e convencer de que aquilo é verdade, né? Então, mas a mágica é algo muito interessante, é um entretenimento, é legal de se ver, né? Não seria uma mentira que causa prejuízo, nem toda mentira é maldosa, né? Nesse exemplo aí, é necessário para que aconteça também o entretenimento. Depois nós temos o teatro, depois nós temos o cinema 3D, que também o cinema 3D seria a mesma coisa, só que o 3D ainda tem aquela questão de criar como se fosse muito real, né? Como se tivesse com a gente. Nós temos o videogame, depois a literatura e o desenho animado. São exemplos do nosso cotidiano que mostra a ficção, algo que não é real, né? Que a gente não pode viver, tudo é verdade. Então a gente não pode ver videogame porque aquilo não é real, a gente não pode jogar videogame porque não é real, a gente não pode ver o cinema porque aquilo não é real. Não, isso faz parte do nosso dia a dia, aquilo que traz benefício, aquilo a gente pode pegar o apoio INIT, né? Se ela se torna útil, né? Se é algo que promove o bem, já é algo bom, não é isso? Aí na página 15, vocês tinham que colorir aí a legenda: concordo completamente, concordo em parte e não concordo. Aí vocês tinham que pintar, né? Fantasia é o mesmo que mentira?
a fantasia é o mesmo que mentira. Você concorda, não concorda ou concorda em partes, né? Algumas pessoas confundem a fantasia com a realidade. Você concorda com isso? Engraçado, eu tive um avô que realmente confundia a fantasia com a realidade. Ele achava que o personagem que estava interpretando a novela, aquilo era real. Então, se a pessoa fosse um vilão na novela, ele achava que a pessoa estava vivendo, era vilão mesmo na vida real. Ou seja, ele confundia. É engraçado. Mas se a gente for analisar, não é assim, né? Fantasia é fantasia. Realidade, realidade. Fantasia é algo fictício, não significa que é mentira, mas significa que é fictício, veio do ser humano, uma criação mental, imaginária do ser humano. Toda fantasia pode se realizar, ou seja, tudo que existe na fantasia pode um dia se tornar. O Harry Potter, por exemplo, pode se concretizar na vida real. As obras de arte deveriam representar as coisas como elas são, ou seja, as obras de arte sempre têm que seguir aquilo que existe, não pode fugir disso, não pode entrar para um campo de ficção. A realidade virtual é mais interessante do que o mundo real. Tudo isso daí tem a ver com a sua opinião, tá? Se você concorda ou não concorda. Como são afirmativas, eu tô lendo como se fossem interrogativas para você dizer se você concorda ou não, tá? Obras de ficção podem ajudar as pessoas a pensar sobre a realidade. O que você acha? Que algum desenho, algum anime, algum filme pode fazer a gente pensar sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes na vida real? O que você acha? Certo? Essas foram as nossas atividades e o conteúdo que nós vimos durante as nossas aulas, que serão cobradas na avaliação, no estudo dirigido, certo? Um beijo para vocês, façam com muita atenção e muita dedicação. Beijo!